Pensamento excessivo. Você já percebeu como a nossa mente às vezes parece não ter um botão de pausa? É como se os pensamentos corressem sem parar, como uma tempestade que não dá trégua. Isso é o que chamamos de pensamento excessivo, aquela voz interna que insiste em analisar cada detalhe, reviver o passado, imaginar cenários futuros e, muitas vezes, criar preocupações que nem sequer existem. O pensamento excessivo nos rouba a paz. Você deita para dormir, mas a mente continua ligada, lembrando das falhas do passado ou temendo o amanhã. Você até tenta relaxar, mas é como se carregasse um fardo invisível. E o pior é que quanto mais pensamos, mais nos sentimos presos num ciclo de ansiedade, dúvida e insegurança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui Deus nos mostra um caminho. Em vez de ficarmos presos no excesso de pensamentos, podemos transformar nossa mente em um espaço de oração. Podemos trocar o peso da preocupação pela leveza da confiança. Quantas vezes você já se viu paralisado pelo medo do que pode acontecer? Talvez você até tenha deixado de viver algo novo porque ficou preso analisando todos os cenários possíveis. É como se sua mente fosse um labirinto sem saída. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O que ele está nos dizendo é: viva o hoje. Não carregue no presente os fardos do futuro. Pense comigo. Quando você gasta energia demais em pensamentos que não levam a lugar nenhum, você não apenas se cansa, mas perde oportunidades. O pensamento excessivo é como um ladrão que rouba seu foco, sua fé e sua capacidade de agir. Então, como vencer isso? Primeiro, reconhecendo que não temos o controle de tudo. Só Deus tem. Quando entregamos a Ele nossas dúvidas, medos e preocupações, damos espaço para a paz que vem do alto. Segundo, precisamos disciplinar nossa mente. Em 2 Coríntios 10:5, está escrito: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que sim, você pode escolher o que vai alimentar sua mente. Não precisa deixar que ela corra sem direção. Agora eu te pergunto, quantas horas da sua vida você já perdeu pensando demais, sem conseguir agir? Quantas noites de sono foram roubadas por preocupações que nunca aconteceram? Se você se identificou, saiba que hoje pode ser um divisor de águas. Deus não te chamou para viver preso em pensamentos que te paralisam. Ele te chamou para viver em fé, esperança e confiança. Então, quando o excesso de pensamentos vier, faça uma pausa. Respire fundo. Ore. Leia a palavra. Substitua a voz do medo pela voz da fé. E lembre-se, você não precisa ter todas as respostas, porque o Deus que te ama já tem. Sabe qual é um dos maiores perigos do pensamento excessivo? É que ele nos dá a ilusão de controle. Achamos que, se pensarmos o suficiente, vamos encontrar todas as respostas, prever todos os cenários, evitar todas as dores. Mas, na prática, isso nunca acontece. Pelo contrário, quanto mais pensamos, mais inseguros ficamos. É como estar em um barco no meio do mar. Em vez de remar, você fica analisando as ondas, imaginando tempestades que talvez nunca cheguem. E enquanto isso, a vida passa. Quantas oportunidades já não deixamos escapar porque estávamos presos ao medo de errar? A verdade é que pensar demais é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada e se, cada lembrança dolorosa vira um peso extra. Chega uma hora que você não consegue mais andar. E é justamente nesse ponto que precisamos nos lembrar. Jesus já disse que o fardo dele é leve. O pensamento excessivo também nos rouba a confiança em Deus,
Porque quando confiamos plenamente, não precisamos analisar tudo o tempo inteiro. Confiar é descansar, é saber que mesmo sem todas as respostas, estamos nas mãos do Criador. Pense em quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que nunca aconteceu. Isso é viver uma dor que nem existe. E o inimigo usa isso para nos enfraquecer, para tirar nossa alegria e minar nossa fé. Mas hoje eu quero te dizer, você não precisa mais viver preso nesse ciclo. Existe um caminho de liberdade, e ele começa com uma escolha: entregar seus pensamentos a Deus. Lembre-se, sua mente pode ser um campo de batalha, mas em Cristo você já tem a vitória. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito do assunto. Muitas vezes, nossa mente se torna um campo de batalha. Pensamentos vão e vêm sem parar, trazendo ansiedade, medo e preocupações que parecem não ter fim. O pensamento excessivo é como uma prisão invisível, que nos impede de viver plenamente o presente e rouba nossa paz. Mas a palavra de Deus nos dá chaves poderosas para vencer essa luta interna. A primeira delas está em Filipenses 4, 6 e 7, quando Paulo nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui aprendemos que a oração é o antídoto contra a preocupação. Quando colocamos diante de Deus aquilo que nos tira o sono, Ele nos presenteia com uma paz que o mundo não consegue explicar. Em 2 Coríntios 10, 5, Paulo nos mostra que não somos reféns dos nossos pensamentos. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que temos autoridade em Jesus para não deixar nossa mente vagar por caminhos de medo e dúvida. Podemos escolher alinhar nossos pensamentos à verdade de Deus. O próprio Jesus nos aconselha em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quantas vezes sofremos por coisas que nem aconteceram? O Senhor nos chama a viver o hoje, confiando que Ele cuidará do nosso amanhã. Em Romanos 2,2, a Bíblia reforça: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Renovar a mente é aprender a pensar como Deus pensa, é substituir preocupações por confiança, medo por fé e dúvida por esperança. E quando o coração está pesado demais, o salmista nos encoraja em Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que promessa poderosa! Não precisamos carregar sozinhos os fardos que nos esmagam. Deus é quem nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Essas passagens nos ensinam que o pensamento excessivo não precisa dominar nossa vida. Quando confiamos em Deus, quando entregamos nossas inquietações em oração e renovamos nossa mente em Sua palavra, encontramos descanso verdadeiro. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que temos um Deus que cuida de cada detalhe. Se sua mente tem estado inquieta, lembre-se, a paz de Deus está disponível para você, hoje. Respire fundo, ore, entregue a Ele suas preocupações e permita que Ele guarde o seu coração.